E aí, gurizada, beleza? Aqui quem fala é Michel, de vai reagir a curiosidades sobre filmes aleatórios que você precisa saber. 29, do canal Cine Detalhes. Vamos ver qual é que é, gurizada. Você sabia que em Velozes e Furiosos 4, apesar de ser o quarto filme da franquia, ele funciona como uma continuação direta do primeiro filme? Pô, não sabia disso aí. Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodrigues e Jordana Brewster retomando seus papéis. A história acontece antes dos eventos de desafio em Tóquio. O personagem Han, que morre no terceiro filme, foi tão adorado pelos fãs que o diretor Justin Lin resolveu trazê-lo de volta neste longa. Isso fez a cronologia ficar meio bagunçada. Os eventos se passam depois de Mais Velozes, Mais Furiosos, mas ainda antes de desafio em Tóquio. Inclusive, quando Dominic se despede de Han e ele diz que vai pra Tóquio, já é uma preparação para a participação dele como grande Pô, e Tóquio, Velozes e Furiosos Tóquio é muito bom, mano. Eles ratearam, o Tóquio era pra seguir o exemplo do Tóquio. No terceiro filme. O ator Hong Yuan, que sofre de vertigem, realmente ficou apavorado na cena em que seu personagem aparece pendurado na janela. As expressões dele foram 100% reais. O diretor de tá louco? os bastidores que queria terminar logo a cena porque estavam perdendo a luz natural. E até brincou dizendo que penduraria Yuan ele mesmo se ele não fizesse logo. Michelle Rodrigues apareceu com destaque nos trailers e cartazes, mas sua personagem morre logo no começo do filme. Por volta de 1 hora e 22 minutos de filme, Mia pergunta a Dom: como você se despede do seu único irmão? Na época, Dominic só tinha Mia como família, mas isso mudou mais tarde, quando seu irmão distante surgiu em Velozes e Furiosos 9. Não era pra ter falado do único irmão. Arrecadou 72 milhões e 500 mil dólares em apenas 3 dias de estreia, batendo o recorde da Universal que antes era de O Mundo Perdido, Jurassic Park, com 72 milhões de dólares. Também conquistou o título de maior estreia de um filme sobre carros, filmaço, o 4 é superando filmaço. Carros da Pixar, que tinha feito 60 milhões de dólares. Mas nem tudo foi vitória. Com 28% no Rotten Tomatoes, até hoje é o pior avaliado da franquia. Eu acho top esse filme, cara. Você sabia que em Joias Brutas... odeio esse filme, cara. Adam Sandler usou dentes falsos e uma pinta escura falsa na bochecha direita. Normalmente, Sandler recebe um cachê base de 20 milhões de dólares por filme, mas aqui, o orçamento total da produção foi de 19 milhões de dólares. Ele tentou ganhar o Oscar com esse filme aí, Ou seja, menos do que ele sozinho costuma ganhar. Sandler tem contrato com a Netflix desde Pixels de 2015, para lançar todos os seus filmes na plataforma. A Netflix queria lançar Joias Brutas também, mas os diretores acreditavam que um lançamento no cinema daria mais chances de Sandler finalmente ser indicado ao Oscar. A Netflix topou liberar a estreia nos Estados Unidos em troca dos direitos internacionais do longa. Mesmo assim, Sandler não foi indicado, para a frustração. Nem chegou perto. Depois de uma boa temporada nos cinemas em 2019, o filme chegou à Netflix em maio de 2020. A esposa de Sandler foi quem o convenceu a aceitar o papel, depois de ler o roteiro e assistir a Bom Comportamento, também dos irmãos Safdie. A história foi inspirada no período em que o pai dos irmãos Safdie trabalhou como vendedor no distrito de diamantes de Manhattan para um homem chamado Howard, o mesmo nome do personagem de Sandler. Assim como no filme, a família Safdie é judia e fã de basquete. Kevin Garnett só foi escolhido para o papel de estrela da NBA depois que The Weeknd foi confirmado no elenco, interpretando a si mesmo. Os diretores procuraram jogadores que estivessem em atividade em 2012, época em que The Weeknd fazia shows em Nova York. Garnett encaixou perfeitamente. Gastaram dinheiro para fazer esse filme. 2012 teve exatamente a sequência de jogos que refletia o enredo. Um ótimo, um ruim e outro ótimo, todos próximos de Nova York. Além disso, ele já tinha interesse em atuar. Tanto Kevin Garnett quanto The Weeknd fizeram aqui sua estreia no cinema. Essa também foi a primeira atuação de Julia Fox no cinema. Ela foi chamada pelos irmãos Safdie por causa de sua vida social badalada em Nova York. Foi ideia da própria Julia Fox que sua personagem tivesse o nome Howie tatuado na bunda. Algumas pessoas estranharam ver supervisores chineses na mina da Etiópia, mas isso é totalmente realista. Há anos a China investe pesado em mineração na África. Que loucura. Você sabia que em Prometheus, o diretor Ridley Scott escolheu esse título por achar que ele se encaixava perfeitamente nos temas do filme? Segundo ele, é uma história sobre a criação, sobre os deuses e o homem que se voltou contra eles. Mesmo, Prometheus. Na mitologia grega, Prometeu era um titã, servo dos deuses, que roubou o fogo divino e o entregou à humanidade. Não sabia isso aí, cara. Esse mudou para sempre o destino dos homens, trazendo tanto benefícios quanto perigos, e os tornou uma ameaça aos próprios deuses. Originalmente, o projeto seria um prelúdio direto de Alien, o oitavo passageiro, mas Ridley Scott decidiu transformá-lo em uma obra original, embora ainda ambientada no mesmo universo. Naomi Rapace, já confirmada no elenco, continuou como uma das 5 protagonistas.
Mais tarde foi esclarecido que o filme traria muitas referências a Alien, mas não funcionaria como uma ligação direta. A história se passa entre 2089 e 2093, ou seja, cerca de 29 anos antes dos eventos do clássico de 1979. Na trilha sonora, o compositor Mark Streitenfeld adotou uma técnica curiosa. Pediu que a orquestra tocasse suas composições de trás para frente e depois inverteu digitalmente o áudio. O resultado foi uma sonoridade estranha e inquietante, ideal para o clima do filme. Logo no início, aos 4 minutos, os movimentos da gosma preta consumida pelo engenheiro foram inspirados no voo sincronizado de estorninhos. Para mostrar a destruição que arriada se deram! a equipe de efeitos visuais criou estruturas de silicone em forma de veias, bombeou tinta preta e óleos dentro delas e registrou as mudanças ao longo do tempo. Um dos efeitos mais complexos foi a projeção estelar, que continha de 80 a 100 milhões de polígonos, e exigiu várias semanas de renderização para resultar em uma única cena finalizada. Tá louco? Ridley Scott chegou a sugerir que o elenco pudesse dormir e viver dentro do set da nave Prometheus durante as filmagens iniciais, mas a ideia foi descartada por questões de saúde e segurança. O processo Eu queria levar a sério pra caramba. Guy Pearce levava 5 horas para ser aplicado e mais 1 hora para ser removido. Por volta de 1 hora e 16 minutos de filme, há a cena em que Vickers, Charlize Theron, incinera Holloway com um lança-chamas. O detalhe é que a atriz realmente usou um lança-chamas funcional, com fogo de verdade. Pô, tá louco aí? Nada quando leu a cena no roteiro, mas teve dúvidas ao perceber que teria de atear fogo em um dublê de verdade. No Coitado do filme, dublê ela sempre mas sofre. A expressão de choque que aparece no filme é sua reação genuína. Os produtores gostaram tanto da autenticidade que decidiram manter o take. O engenheiro tá final louco. que aparece no clímax do filme é visualmente diferente daquele que se sacrifica no início. Além da roupa distinta, ele apresenta estruturas semelhantes a brânquias no pescoço. O engenheiro do sacrifício exigia quase maquiagem corporal completa, que levava 7 horas para ser aplicada. Já para transformar Ian White no último engenheiro, o tempo caiu para 5 horas, graças ao traje espacial. 5 horas pra fazer um bagulho, tá louco? Você sabia que em Ponte para Terabithia, Dakota Fanning foi a primeira atriz convidada para interpretar Leslie Burke, mas precisou recusar por conflitos de agenda. Quando Anna Sophia Robb soube que o filme estava sendo produzido, ela escreveu uma carta diretamente para o diretor Gabo. Vou pegar o papel, pô, tá louco? Sua paixão pela história, um de seus livros favoritos. Essa carta foi decisiva para que ela conseguisse o papel. Ao final das gravações, Ana Sofia lutou bastante para levar para casa os sapatos que usou no filme, mas no fim conseguiu apenas 2 calças do figurino. Pô, consegui. As filmagens Quem não deram sapato pra guria? Que serviu de cenário para a Virgínia, nos Estados Unidos. O tênis, no principalmente caso? para que a equipe estivesse próxima da Weta Digital, responsável pelos efeitos visuais. Como não existem esquilos na Nova Zelândia, todas as cenas com eles foram gravadas antes ou criadas digitalmente. Nas tomadas amplas em que a Sra. Edmonds leva Isso é um Jess filme ao bom. museu, os Pra negativos criança é foram muito bom, invertidos para que os fizessem trafegar pela mão direita, como nos Estados Unidos, já que na Nova Zelândia o trânsito é pela esquerda. Durante a cena em que Leslie conta legal. a Jess sobre a vida de Janice Avery, enquanto caminham em direção ao balanço, o personagem aparece com uma leve mancada. Isso aconteceu porque Josh Hutcherson tinha sofrido microfraturas nas costas de tanto praticar esportes. Pô, Uma tá das cenas louco? mais emocionantes em que o pai de Jess o acolhe nos braços após ele imaginar estar fugindo do mestre das trevas e cair, levou 14 tomadas para ser concluída, ocupando praticamente um dia inteiro de gravação. O ator Robert Patrick aceitou participar do filme porque queria atuar em uma obra que seus filhos pudessem assistir. O longa apresenta várias diferenças em relação ao livro. No livro, os pais de Jess não gostam que ele ande com uma menina. No filme, sua mãe fica satisfeita. Da onde? Na história original, Jess tem dificuldade em identificar o gênero de Leslie no primeiro encontro. No filme, ela já aparece claramente como uma garota. No livro, Jess ganha o conjunto de carrinhos de corrida no Natal. No filme, o presente é dado em seu aniversário, já que as filmagens não seguiram a mesma estação da história original. Leslie também é retratada de forma diferente. No livro, ela chega a levantar a voz ou fazer caras mais severas em alguns momentos, enquanto no filme ela é mais contida e recua em vez de confrontar. E um detalhe curioso, na cena final, quando Jess joga as tintas que Leslie lhe deu no riacho, aquilo não eram tintas de verdade. A produção usou maionese com corante alimentício para não poluir a água, já que eram totalmente biodegradáveis. Poxa, E esse foi mais um Curiosidade sobre filmes aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se Com inscreva certeza, no canal. mano. E deixa aí nos comentários qual filme você achou mais interessante. Valeu e até a próxima. Cara, vou te dizer que o mais interessante pra mim é o Velozes. O Velozes ali, pá,
O Joias Brutas aí, não curto. Prometeu é bom. O das crianças ali é bom. O único daí que pra mim não faz tanto faz é o Joias Brutas. Eu gosto muito do Adam Sandler, mas esse daí das Joias Brutas tinha que jogar fora, tá? Então é isso aí, gurizada. Até a próxima. Fui.